Ministro da Taxação, Fernando Tachad. Eu não vou dar boa tarde para o senhor, porque eu não dou boa tarde para quem aumenta impostos a cada 37 dias no Brasil. Pelo amor de Deus, ministro. O senhor não deve mais nem falar com a sua mulher. Não deve nem ter tempo. Porque o senhor a todo momento quer aumentar imposto, homem. Para com isso. Para que isso? Vamos cortar um pouco os gastos, ministro. Como é que é? Não menciona a tua mulher? Pode recompor meu tempo, presidente, porque ele falou. Bom, ministro, tá, não vamos mencionar a tua mulher, então, no meu discurso, tá? Mas o senhor acorda pensando em imposto, respira pensando em imposto, e até pensa em tributar o ar que a gente respira. Isso é de uma crueldade gigantesca. Ministro, eu sei que o senhor não concluiu as suas aulas de economia, como o senhor uma vez já declarou, mas se o senhor deixar mais dinheiro no bolso das pessoas, a economia vai girar melhor. Agora, querer tributar LCA, o agronegócio, é um absurdo completo, ministro. Reveja isso enquanto é tempo. Antes era 5, agora é 7,5. E é essencial para não cortar os gastos. Qual é o problema de cortar gastos, ministro? As pessoas, como que a gente vai cortar o gasto? Como que o governo vai cortar gasto? O senhor pode perguntar, outras pessoas podem perguntar, que é legítimo. Mas as pessoas estão se perguntando como que vão cortar gastos para pagar tanto imposto, ministro? Ah, mas esse imposto só vai atingir quem mora em cobertura. É de uma canalice essa declaração, ministro. É de uma canalice. Vocês fingem e mentem, dizem que só quem paga imposto nesse país, só quem não vai pagar imposto nesse país, vai ser o pobre. Mas vocês estão comendo o dinheiro do pobre com um outro tipo de imposto, que não é imposto, que é a inflação. Tá ficando tudo mais caro nesse país. Tá ficando impossível de se viver nesse país. E a culpa é dessa política econômica do governo. E eu não torço pro quanto pior, melhor. Por isso eu vim aqui pedir pro senhor rever e parar de pensar em imposto. Como que pode amar tanto imposto? Parece aquela mulher do meme lá, que fica falando que quer pagar imposto toda hora. Nós não queremos mais pagar imposto e nós não queremos ver o agro tributado. Nós não queremos LCA com imposto. É inadmissível essa política econômica do desgoverno Lula, ministro. Reveja enquanto é tempo. Reveja enquanto é tempo. Vocês só sabem tributar, taxar, falar em aumentar e nada de gastar. Mas são gastos essenciais. Para quê? Os lençóis egípcios da Janja e do Lula? Ou será que é para manter um Supremo Tribunal Federal que custa mais que a realeza britânica? Dá para cortar. Se está dando para fazer tudo isso, é porque dá para cortar, ministro. Basta ter coragem. Há visões diferentes do que é ser cruel, na minha opinião. E é do jogo democrático. Você colocar 33 milhões de pessoas passando fome, para algumas pessoas isso não é cruel. Matar 700 mil de Covid, renegando a vacina e cortando o auxílio antes da vacinação, para algumas pessoas isso não é cruel. Isso não é cruel. Deixar a tabela do imposto de renda 7 anos sem atualização não é cruel. Mais de 10 milhões de brasileiros passaram a pagar imposto de renda no governo Bolsonaro. Isso não é cruel. Não dá reajuste nenhum para professores de salário durante 4 anos, médicos, enfermeiros, na linha de frente do combate à pandemia. Para essas pessoas isso não é cruel. Cruel é cobrar imposto de BET,
cruel cobrar imposto de bilionário, cobrar imposto de banco e de especulador. Aí isso é cruel. Porque mexe com parentes, amigos. Agora, a população que se lasque. O pobre que se lasque. Nós vamos dar a maior isenção a número de brasileiros da história desse país. Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula dando isenção de imposto de renda para 20 milhões de brasileiros. 10 já estão contemplados pela atualização da tabela no imposto de renda. E mais 10, se os digníssimos deputados do PL, do PP, votarem no relatório do deputado Arthur Lira. Porque foi feita a promessa pelo governo anterior de isentar quem ganhava até 5 mil. Só que não foi cumprida. E isso não é crueldade. Isso não é crueldade. Para ganhar voto, prometer o que não vai cumprir, não é crueldade. Agora, tem um presidente que honra a palavra. Esse falou que vai. E mandou o PL para cá, já aprovado em comissão, e agradeço o presidente Hugo Mota por ter marcado a votação para quarta-feira da semana que vem, em plenário. Eu quero ver qual vai ser o comportamento dos deputados que aqui estão indignados com o imposto. Se eles vão isentar 10 milhões de brasileiros, reduzir o imposto de outros 5 milhões... Tem que isentar todo mundo, né, ministro? Presidente. O senhor também me interrompeu. Presidente. Ministro Haddad, em 2023, o governo lançou o novo arcabouço fiscal, prometendo que a nova regra seria um sucesso para controlar os gastos públicos. O governo prometeu déficit zero em 2024 e superávit em 2025. Mas estamos em 2025 e o governo continua gastando mais do que arrecada, aumentando a dívida pública. Fizemos cálculos com base em tudo que foi aprovado, em todas as medidas que estão sendo tomadas desde o início do governo. Foi furado 19 vezes o arcabouço fiscal prometido. E isso tem consequência direta para o povo. Os juros do Brasil estão entre os mais altos do mundo. É por isso que quando o trabalhador compra uma geladeira no crediário, acaba pagando o preço de 2. Ministro, se o arcabouço não cumpriu com o que foi prometido e a dívida só cresce, inclusive a própria ministra Tebet afirmou isso, que o próximo governo não vai conseguir governar, pagar as contas obrigatórias, tamanho rombo fiscal do Brasil na atualidade. Diante disso, que a dívida só cresce, o governo vai admitir que o plano fracassou ou vai continuar culpando o Banco Central e mantendo o povo reféns de juros altíssimos? E para encurtar, para outras pessoas terem oportunidade de falar. Em junho, outra pergunta, ministro. O governo editou a MP 1303, aumentando impostos sobre vários setores da economia, inclusive o agronegócio. Na semana passada, o governo declarou apoio ao PLP 163, que tira mais despesas do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas para evitar o descontrole das contas públicas. Ou seja, primeiro você aumenta impostos dizendo que é para equilibrar as contas, depois aumenta as despesas. E, em seguida, apresenta um novo aumento de impostos para cobrir o buraco fiscal. Isso se torna um ciclo vicioso. É isso que estamos vivendo na atualidade no Brasil. Diante das câmeras, ministro, o que quero que o senhor responda. O senhor tem como prometer que não haverá mais proposta de aumentos de impostos até o final desse governo? Essas são as minhas perguntas, ministro. Gostaria que o senhor respondesse. Muito obrigado. O senhor falou que eu disse que pobre não paga imposto. Não. Eu nunca disse isso. Pobre é o que mais paga. Quem sustenta o Estado brasileiro são os pobres. Isso todos os estudos dizem. Quem mais paga são os pobres. Agora, que tem muito rico, que com um jabutizinho aqui, um jabutizinho ali, consegue escapar da tributação, eu posso lhe apresentar vários. Ministro, lembra de responder as minhas duas perguntas, por gentileza, também. Que o tempo está... Em relação ao déficit, já que a senhora me lembrou, ele é campeão de déficit público no país. Foi o maior desastre que aconteceu nesse país, o governo de vocês. Para ter moral para falar de déficit, tem que ter entregue resultado melhor. Pode ter entregue resultado pior. Não, superávit primário, entregou, ministro. Não vamos falar de maquiagem.
Não vamos falar de Maquiagem é maquiagem. o que vocês estão Eu fazendo, vou criando fundo contar como é privado, que- Presidente. tirando contas da, Presidente. Você está me do orçamento. interrompendo. Presidente, Por favor. Você pediu para eu Palavra tá com o responder, eu estou ministro. respondendo. Por favor. Agora, veja bem, vocês venderam a Eletrobras numa atitude criminosa. A pior lei de privatização já feita nesse Tá país. fugindo da pergunta, Eu estou ministro. contando do seu superávit. Você vai me interromper, eu vou pedir mais 2 minutos aqui para responder. Mais 1 minuto para o ministro. Vocês venderam a Eletrobras na pior lei autorizativa da história desse país. Não tem nada mais vergonhoso do que a lei que autorizou a privatização da Petrobras, da Eletrobras. Isso é dito por todo mundo. Qualquer pessoa que tomar contato com aquela lei, aquele parágrafo primeiro, se eu não estou enganando, aquilo é um escárnio. Escárnio para favorecer o empresário que comprou na Bacia das Almas a Eletrobras. O que vocês fizeram com a Petrobras, com a venda das refinarias e com a venda da distribuidora, é uma coisa que vai ficar na conta de vocês para sempre. Outro escárnio. Ah, deu superávit. Vendendo patrimônio desse jeito, patrimônio público? Vendendo patrimônio assim? Não é possível. E aí, dá um calote no precatório, dá um calote no governador, acaba com o piso de saúde e educação, não dá reajuste do salário mínimo e apresenta a conta para o país. 33 milhões de pessoas passando fome, desemprego em alta, inflação de 2 dígitos. Que maravilha de gestão. E um projeto de lei orçamentária que já previa déficit no ano seguinte, encaminhado pelo Guedes. Ele encaminhou o piloto de 2023 com déficit, faltando dinheiro para precatório e para Bolsa Família. Ou seja, serviço bonito. Vocês estão orgulhosos? Parabéns. Eu estou orgulhoso do que eu estou fazendo, vocês estão orgulhosos do que vocês fizeram. Está tudo bem, está todo mundo feliz. Réplica, Não um tem. minuto. Não Um tem, minuto. Não tem, deputada, desculpa. Ele não respondeu se vai ter aumento do imposto até o final do governo Para ele e ter não um minuto para respondeu do responder. fracasso do arcabouço. Quer responder? O arcabouço está sendo cumprido. Está sendo cumprido. Deputado, a sua opinião é a sua opinião. Eu estou dando a A resposta. Tebet já falou, própria ministra do governo. Vai ter aumento, não vai, Presidente, promete que não vai mais. Eu estou sendo interrompido. Então Uma responde deselegância claramente. a toda a prova. Mas, Eu só estou querendo responder. Ministro, o Ela senhor tá não me responde, o lembrando senhor das foge culpando outro governo. Fala do seu governo, presidente, ministro. presidente, vamos. Ministro, a questão do Você tem tarifaço. vergonha do teu? Por que eu não posso falar do teu Tem governo? orgulho, porque não teve Então, déficit, deixa eu teve falar. teve Deixa eu superávit. falar, então. Não vamos mentir aqui, vamos falar a Deputada, verdade. por favor, As deixa o metas- ministro terminar a As resposta. metas do Fala, arcabouço mas não mente. estão sendo cumpridas. Foi cumprida o ano passado, vai ser cumprida esse ano. Inclusive com bloqueio de despesa. Inclusive Com fundo ela vai me privado. interromper de Com novo. fundo privado, Ela sem vai me pagar o juro da interromper de dívida. novo. Bom, encerramos esse bloco.